E se um autor famoso de uma webcomic fosse sequestrado e forçado a viver dentro da própria obra que ele criou? Onde o popular web desenhista Sheldon é arrastado por um jogo psicológico. Parece loucura. Eu também acho. Ou até mesmo brincadeira do que eu tô falando, mas é realmente isso que acontece nessa história. Nessa história você vai encontrar loucura, manipulação, amor. Nossa, basicamente um relacionamento tóxico médio de hoje em dia. Enfim, eu sou a Ali e hoje eu vou comentar sobre My Dearest Misery. O início dessa história começa com aquela sensação de que já tá rolando alguma coisa, mas não tem como eu provar. Essa é a exata sensação. Mas vamos lá, vocês vão entender o porquê. O nosso protagonista se chama Sheldon, mas esse não é o nome verdadeiro dele. Sheldon é só um pseudônimo. É só um nome fictício que alguém inventa pra não usar o nome real. Até então a gente não sabe o nome verdadeiro dele, mas ele acaba sendo chamado por outro nome, mas isso já vai fazer sentido em breve. O Sheldon vai ter uma entrevista, e é lá que ele comenta sobre sua obra. A história gira em torno de um casal, Han-yeon e Do-hyuk, que de primeira mão é um casal feliz. Só que o Han-yeon tem uma visão distorcida da realidade por conta de problemas mentais, mas graças ao Do-hyuk, ele é mantido com os pés no chão, e é o próprio Do-hyuk que cuida dele. Mas por conta de algum acontecimento, trouxe uma fissura na realidade em que o Do-hyuk criou pra ele. Mas é aí que complica. Como ele sempre achou que não conseguia diferenciar a fantasia da realidade, ele ficava se perguntando se as suspeitas eram só delírios. E mesmo com medo de perder o amor do Do-hyuk, ele arriscou tudo pra descobrir a verdade. E então, Han-yeon percebe que todas as histórias e até memórias que o Do-hyuk compartilhou com ele, até seu próprio nome, eram mentiras. Essa é a história criada por Sheldon, chamada Bem-vindo em Casa, Han-yeon. Nessa entrevista, com as perguntas, a gente sabe que essa história chegou em um ponto em que o Han-yeon descobriu sobre as memórias falsas e que tá no arco final. E numa dessas perguntas, a entrevistadora pergunta quais são as inspirações pra ele ter criado essa história. E aí o negócio começa a ficar esquisito, porque o Sheldon acaba respondendo que vem do próprio cotidiano e das pessoas ao seu redor. Que, né, normalmente é uma resposta simples, mas tipo assim, se você levar em conta a história que tá acontecendo com o protagonista, é muito preocupante. Porque é literal um cara sofrendo lavagem cerebral e mantido em cativeiro. Então o Sheldon ter falado aquilo causa uma estranheza na entrevistadora, porque ela esperava algo vindo de filmes ou livros. Tanto que naquele momento ela ficou, como assim? Ah, é mesmo, né? Ô moça, não tem nada acontecendo na minha vida não, relaxa, tá tudo sob controle. Ele disse que tava focado no desenho e acabou se confundindo na resposta. E a propósito, eu acho interessante essa dinâmica de entrevista com o ilustrador da própria obra, fazendo algum desenho especial ali no momento. Já aconteceu isso com a Minguá, inclusive, a criadora de BJ Lex. Mas enfim, ele acaba perguntando se ela poderia cortar essa parte, né? Já que a entrevista estava sendo gravada. Não me diga que você foi sequestrado ou algo assim. Se for o caso, você passa o sinal. Ih, claro que não, moça. Você tá doido. A entrevistadora realmente achando que era brincadeira, sendo que o Sheldon realmente tá fazendo um sinal com a mão que significa socorro. Essa é a prova de que o Sheldon não tá bem e ele tá correndo perigo. Quando a entrevista acaba, o cara que tava observando o Sheldon, ele não tá mais ali. E meio que isso dá a oportunidade pro Sheldon meio que sair de lá rápido. Só que ele acaba tropeçando e quem o segura é exatamente o homem que tava ali assistindo aquela entrevista. E meio que o Sheldon muda a expressão que ele tava mais cedo, quando ele tava tentando fugir. Os dois chegam em casa e é um diálogo comum entre um casal, que é o que os dois aparentam ser. O cara se propõe a trocar os curativos do Sheldon, até que o Sheldon dá uma distraída. Pera, Han-yeon? Ele chamou o Sheldon de Han-yeon. E você pode estar se perguntando, tá, você disse que Sheldon é um pseudônimo. Então, Han-yeon é o nome verdadeiro dele e também do protagonista da obra dele? Eu sei que tá parecendo isso, mas é um sim e não ao mesmo tempo. É bem mais complexo que isso. Mas eu não vou falar agora. Eu falei que esse capítulo é um daqueles que a gente lê e sabe que tem alguma coisa ruim rolando aqui. Eu não tava brincando. Esse cara pergunta se o rosto do Sheldon, Han-yeon, enfim, foi gravado ou não. Mas ele responde que só foi gravado do queixo pra baixo. E aí que vem um negócio que eu fiquei, caralho, mano. Ele faz o gesto
Sim, o mesmo gesto que o Sheldon usou pra pedir socorro. Ele pergunta, sabendo a intenção do Sheldon, cara. Tipo, ele sabe o que significa esse gesto. Só que pelo ângulo da câmera, pegando somente do queixo pra baixo, talvez não daria pra entender o que realmente estava acontecendo. Por isso que ele pergunta, então isso aqui que você fez, não daria pra ver de verdade, não acha? Bro, isso existe? E o suor escorrendo no rosto dele. Ele comenta então sobre o gesso. Quando que ele poderia tirar, já que ele tem certeza que tá tudo cicatrizado. E isso só me lembra de um negócio. Me faz pensar coisas do passado. Esse cara, que a gente ainda não sabe quem é, leva então o Hanyon pro quarto pra ele trabalhar, já que a história dele já tava na reta final. Realmente, a perna dele tá cicatrizada. Seja lá o que tenha acontecido com a perna dele, né? Ele encara o próprio reflexo da mesa digitalizadora dele e, meio que sem esperança, ele fica pensando naquele sinal que ele fez, mas que com certeza foi feito muito em vão. Até mesmo quando ele tava com a perna quebrada, ou quando ela tava sarando, ninguém foi atrás dele. Então quem que ia ajudar ele? Quem iria ajudar? Parece que nesse ponto da história já se passou um bom tempo que ele tá nessa situação. E ele já tá sem esperança de ser salvo das mãos desse homem. É 9 horas da manhã. E o cara já tá ali pra acordar o Hanyon pro café da manhã. E que perturbador esse negócio aqui. Mas olha só que casal feliz e normal, né? Tá. Casal feliz o caralho, isso não tá normal. Dá pra ver na cara do Sheldon que ele desaprova tudo aquilo e que esse outro cara leva as coisas como se não estivesse acontecendo alguma coisa. Como se não tivesse tendo sujeira por baixo dos panos. Depois do café, o Sheldon ele sobe de volta ao quarto pra trabalhar. Só que ele não tá muito bem. E é claro que ele não ficaria bem, né, com essa situação toda. Muito provavelmente ele tá exausto mentalmente. Mas, de fundo, um som metálico e repetitivo. E uma memória. Ele tá sentado numa mesa de um bar com alguém, talvez um amigo, a gente não sabe ainda. Ele tá ali mostrando uma de suas obras pra essa pessoa e esse cara levanta um questionamento. Por que ele escreve histórias tão pesadas? Basicamente, aqui fala que desde a faculdade, esse colega, amigo, enfim, nunca viu o Sheldon escrever algo positivo. E o Sheldon rebate dizendo que não tem nenhum problema nisso. Tudo é falso mesmo. Ninguém pode se machucar lendo algo que não é real. Então, os leitores estão seguros. Ele mesmo acha que quanto mais o protagonista sofre, mais eles gostam disso. O colega ia dizer algo sobre isso, mas a memória acaba por aí. E não lembra do que veio depois disso. Ele mesmo tira sarro de ter falado que a história é falsa e segura. Só que aí que tá. Ele não criou essa história porque é o que ele vive. Ele passou a ter essa vida em algum determinado momento. Exausto de tudo e pensando se o amigo sequer lembra que ele desapareceu. Ai, mano. Esse tipo de cena me tranca o cu tão forte. Sei lá, esse olhar regalado e fixo, tipo, um olhar sério. Sei lá, parece que esse cara vai dar um... Sei lá, mano. Qualquer momento esse cara pode fazer alguma coisa pra ele. Mas até pra esse doido, esse maluco aí, o Hanyon não tá bem. Então esse cara leva o Sheldon pra pegar um ar. Essa sensação de caminhar, de respirar esse ar puro, a sensação é tão boa. Uma sensação de estar livre. Uma cena tão doce de um casal aproveitando um passeio e vendo a primeira neve cair, só que... até mesmo essa liberdade é falsa. Pra talvez completar o passeio, eles vão a um bar que, segundo esse cara, foi ali que eles se encontraram. E no momento que ele tava ali, sendo nostálgico, comentando sobre a primeira vez que eles se conheceram, o Sheldon olha pra uma mesa, lembrando da vez que ele tava com esse colega. A mesma daquela conversa que eles tiveram e daquela memória que ele tá tentando lembrar o que o amigo dele disse. Mas o infeliz, ele interrompe os pensamentos do Sheldon, querendo saber o que ele tava pensando tanto, afinal... ele tava ali relembrando o fatídico dia que eles se conheceram. Só que aí, o Sheldon, de repente, ele vê logo em sua frente, do outro lado, esse mesmo colega. Ele só congela, derrubando a bebida. O que faz o cara,
Eu ia dizer se preocupar, mas pela reação parece que ele ficou desapontado, bem beirando a você tá estragando o momento, sabe? Quando o Sheldon tá ali desesperado pra limpar a bagunça, o esquisito, ele parece voltar com o seu sorriso e dizendo que tá tudo bem, contanto com que o Sheldon não se machuque, que tá de boa. E ele vai então pro banheiro se limpar. E o Sheldon, ele só ignora que viu o colega, afinal ele não saberia o que dizer se for realmente ele. Como se ele tivesse algum tipo de ressentimento. Então ele só taca o foda-se, levanta e tchau. Surgiu a oportunidade pra fugir! Parece que não foi dessa vez. Eu queria destacar essa cena do Sheldon derramando a bebida e a reação do cara. Posso estar parecendo meio paranoico pra ficar reparando nisso aqui, até porque ninguém fica feliz com alguém derramando bebida na gente. Então é normal não gostar, mas eu garanto, é mais profundo que isso. Porque se a gente levar em conta que o Sheldon realmente tá sequestrado, tá numa situação bem complicada e perigosa, provavelmente, beirando pra com certeza, essa pequena parcela da convivência que a gente viu dos dois causou uma grande estranheza na gente. E não só estranheza, mas um grande desconforto. O que leva a gente a pensar: por que o Sheldon foi sequestrado por ele? E quem é ele? Mas a única pergunta que a gente consegue responder no momento é a do porquê do sequestro. Tudo indica que esse cara gosta do Sheldon, mas é aquele amor doentio, uma obsessão, visto que o Sheldon tá ali contra a sua vontade. Então, quando o Sheldon derramou a bebida sem querer, ele acabou interrompendo o momento em que esse cara tava lembrando do dia que eles se conheceram. Por isso que eu digo que a reação que ele teve é como se ele estivesse dizendo: você estragou tudo. É como se o Sheldon tivesse estragado o momento bonitinho deles. Mas eu já adianto, o buraco é mais embaixo. Tem mais uma camada que eu não comentei, mas eu acho que as coisas estão começando a ficar claras.